ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Vamos ler todos juntos? Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Querido Deus, estamos diante da tua palavra. Já ouvimos o Senhor falar de várias formas. Já, Senhor, louvamos ao teu nome e te pedimos, Senhor, que agora tu fales ao nosso coração, através da sua palavra, que possamos sair daqui mais abençoados, enriquecidos, para a glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Senta glorificando o nome de Jesus, sente adorando o nome de Jesus. Glória a Deus. Essa semana estava meditando sobre os cânticos da Bíblia e Deus me levou a esse texto bíblico do salmista, Salmo de número 34. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Sabemos que o desejo de Deus para cada um dos seus filhos é que a nossa vida seja uma vida de louvor ao Senhor. Deus, Ele não quer apenas que nós o louvemos com os nossos lábios. Deus, Ele quer que nós o louvemos também com a nossa vida. O nosso testemunho precisa ser um louvor ao Senhor, né? A nossa conduta precisa ser um louvor ao Senhor. Deus se agrada tanto do louvor que tem um livro na Bíblia que se chama Cânticos, né? Cânticos dos Cânticos, porque Deus se agrada disso. Deus não tem prazer na murmuração. Ninguém que murmurou, que saiu de Israel, entrou na terra prometida. Daqueles que saíram da terra do Egito, apenas 2, alguns dizem que 3 entraram na terra prometida. E na sua maioria, os que não entraram foi por causa da murmuração. Deus não suporta a murmuração. A murmuração entristece a Deus. A murmuração mostra a nossa falta de confiança em Deus. Quando você louva a Deus, você engrandece o nome do Senhor. Louvar é elogiar, né? Você elogia o Senhor. Deus é elogiado através da sua conduta. Deus é elogiado através do seu testemunho. E isso é maravilhoso. O Salmo de número 22 diz que Deus, Ele habita no meio dos louvores. Quando nós murmuramos, Deus sai. Quando nós louvamos, Deus entra. Aleluia. O louvor, ele atrai a presença de Deus, né? O louvor, ele atrai os querubins, os serafins, né? Os serafins, eles têm essa missão, a missão do louvor, a missão da adoração. E Isaías, quando tem a visão do céu, ele diz que os serafins estão acima dele. Olha só, irmãos. O louvor, ele impacta o Senhor. E nós precisamos pautar a nossa vida em louvar a Deus. Acorde louvando a Deus. Vai dormir louvando a Deus. Tem cristão que parece até aquela hiena. Ó vida, ó céus, né? Já viu o pastor Leonardo falando sobre isso, né? Ó vida, ó céus. E é só isso, ó vida, ó céus. Ó azar, né? Ó azar. É assim. Quem louva a Deus dá prazer de você estar perto. Quem murmura dá prazer de você estar longe. Porque Deus está habitando perto de pessoas que louvam o nome do Senhor. Você vai chegar perto de alguém, você vai provocar aquela pessoa a murmurar contra Deus, aí aquela pessoa vai e louva o nome do Senhor. Porque ela sabe que se ela começar a dar brecha à murmuração por causa do vento que ela está vivendo, né,
a prova aumenta. A prova aumenta. Existem 4 coisas na Bíblia, irmãos, que não há tempo para nós fazermos. Salomão ele vai dizer que embaixo do sol, né, tudo tem o seu tempo determinado, mas existem 4 coisas que não existe tempo determinado pela Bíblia para nós fazermos. Uma delas é a oração. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, se não estou enganado, 5,17, orai sem cessar. Efésios capítulo de número 6, eu acho que é o versículo de número 18 ou 19, por ali diz, orando, depois de falar de toda a armadura de Deus, o apóstolo Paulo ele termina dizendo assim, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica por todos os santos. A Bíblia ela nos ensina a viver uma vida de oração, porque oração é muito mais do que você fechar os seus olhos. Oração é mais do que uma atitude, isso aqui nós falamos sempre sobre isso. Oração é um estado de espírito. Você pode estar de olhos abertos, lavando roupa, lavando louça e orando e conectado ali com o Senhor. É uma ligação com Deus. E Deus espera isso. A oração é algo que você não tem um tempo para fazer. Não, chegou a hora de eu orar. Então, todo o tempo você tem que estar ligado. É lógico que existe um momento que vai dobrar o joelho, quando você chega na igreja, né? Tem irmãos que chegam na igreja e não estão nem mais dobrando o joelho para orar. Exceto aqueles que estão com problema do joelho, que a gente entende, né? Mas não estão nem mais dobrando o joelho. Quando vai dormir, é aquela oração quase de caçador. O primeiro joelho encosta no chão, quando vai encostar o outro, o segundo já está levantando. Como muitos só passam a mão no rosto e falam assim, Senhor, muito obrigado por esse dia, amém. Nós precisamos estar, irmãos, conectado o tempo todo com o Senhor, porque o diabo não dorme, ele está rodeando, está ao nosso derredor, aliás, buscando a quem possa tragar, e uma brecha que a gente dá, ele entra, por isso que nós precisamos estar assim. Existe uma outra coisa que nós não temos tempo para fazer, que é pregar. A Bíblia diz que nós devemos pregar a tempo e fora de tempo. Como você prega fora de tempo? Com a sua vida. Tua vida é uma pregação fora de tempo. Você não pode parar no seu trabalho para ficar evangelizando os outros, para falar de Jesus para os outros, que aí o patrão vai te mandar embora. Aí você não pode jogar a culpa no diabo e nem no seu patrão, você que foi o responsável por isso. Mas o seu testemunho é uma pregação. É você estar pregando fora de tempo. Aquele que passa aqui, eu vejo que é um santo homem de Deus. Estava falando do profeta, né? Ele está passando por ali e a vida dele é uma pregação. Você pode não estar percebendo, mas por onde você está passando, você está evangelizando com a sua vida, sem abrir a sua boca. Sem abrir a sua boca, o seu testemunho, a sua maneira de se vestir, a sua maneira de se portar, a maneira como você fala com o seu esposo, a maneira como você fala com a sua esposa. Tem gente que fala assim, olha, pode morar tudo dentro dessa casa aqui do meu lado, mas menos crente, porque o que sai de palavrão ali é a forma como se comportam. E esse comportamento, de vez de louvar o nome do Senhor, entristece, menospreza. As pessoas estão olhando para nós. As pessoas estão olhando para o nosso testemunho. As pessoas estão olhando para a nossa conduta, para a nossa forma de agir. As pessoas estão olhando o que eu posto nas redes sociais. Como eu me comporto no meu trabalho. E não importa porque você não precisa, dar satisfação para ninguém, mas você precisa dar satisfação para Deus. Você dá satisfação para o Senhor. E o Senhor está em todos os lugares onde você está. E entender isso é temer a Deus, irmãos. Entender isso é você ter temor ao Senhor. E Salomão vai dizer que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O jovem está namorando. Num lugar que ninguém está vendo. Mas Deus está vendo. Deus está observando. O que está acontecendo ali? Se tem alguma mão querendo escorregar para um lado errado, Deus está vendo.
Aí a menina fala assim, opa, segura aí. Né? Ou o rapaz fala, que agora até o rapaz está dizendo, né? Tem rapaz, antigamente era só, opa, jovem, calma. Vai chegar o momento, vai chegar a hora, vai chegar. Porque ela sabe que Deus está ali no meio. Deus está ali naquele relacionamento. E se fizer as coisas debaixo da vontade de Deus, Deus vai exaltar lá na frente. Mas as coisas quando começam errado, a tendência é dar errado. A outra coisa que não existe tempo para fazer é santificação. A Bíblia diz assim, em todo tempo seja alvo os seus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Em todo tempo nós temos que buscar a santificação. A Bíblia diz, sede santos, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Então a conduta de um cristão é uma conduta de santificar-se. A conversão é um processo, né, instantâneo, mas a santificação é um processo paulatino. O Espírito Santo vai trabalhando na sua vida, vai tirando os carrapiscos. Né? A gente chega aqui, uma ovelhinha, cheia de carrapisco na igreja. Aí o Senhor vai trabalhando, o Espírito Santo vai tirando os carrapiscos. Há uns corinhos que descem de vez em quando. E não adianta reclamar, não. Vai dando glória, porque Deus está te tratando. Deus está te limpando. E quando não quer ser tratado, dá problema. Quando não quer ser tratado pelo Espírito Santo, dá problema. O Espírito Santo está falando, mude essa vida. Não vou mudar. O Espírito Santo usa um pregador que vem de fora, um pregador que vem de dentro, a irmã do lado, o líder, tome essa conduta, ande dessa maneira, faça assim. Vai dar problema. Porque além de não se adequar àquilo que Deus quer, ainda fica sendo mau exemplo para os outros. Porque, infelizmente, irmãos, existem pessoas que buscam os maus exemplos para os seus maus exemplos. Eu faço assim porque fulano. Por que não aponta? Por que não olha para quem faz as coisas certas? Porque sempre a nossa referência vai ser quem faz o errado. A nossa referência é a Bíblia Sagrada. É a palavra de Deus. É aqui que nós temos que adequar a nossa vida. E é aqui que nós moldamos ou somos moldados pelo Senhor através da palavra. E quando nós fazemos isso, Deus, Ele te honra. Deus, Ele te honra onde você estiver. E o nome dEle é glorificado na sua vida. Além de você honrar os seus pais, obedecendo a Deus, você também honra ao próprio Senhor. Todos se agradam. E por último, irmãos, é o louvor, que é o tema de hoje. E é o texto que nós lemos aqui. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Não existe momento, eu vou para a igreja para louvar ao Senhor. A gente fala até isso por uma questão de vício de linguagem, né? Vou para a igreja louvar o Senhor. Mas você já está louvando ao Senhor com a sua vida. Nós louvamos ao Senhor batendo palmas, diz a Bíblia. Nós louvamos ao Senhor tocando instrumento. Eu sei que existem irmãos que batem palma até desafinado. Até para bater palma desafina. Os irmãos estão assim, o outro chega com a mão ao contrário. Não tem problema não. Às vezes a coordenação motora, não está muito legal. Mas Deus está vendo que você está procurando dar o seu melhor para Deus. Quando chega lá em cima, chega afinadinho. Você não pode ser aquele cantor, aquela cantora, que faça parte do ministério de louvor da igreja, mas o seu louvor também chega lá diante do altar de Deus, porque ele sai do seu coração. Você louva a Deus com os seus instrumentos. Você louva a Deus dançando. O Unção Plena faz isso. Você louva a Deus vivendo de forma agradável ao nosso Deus. Quando você vive uma vida que agrada a Deus, você está louvando também ao Senhor. E isso é lindo, irmãos. Existem vitórias
que só são vencidas quando você abre a sua boca para louvar. É só louvando. E nós sabemos a história de Josafá, né? Fala sobre isso. Ele, Senhor, como que eu faço? Vem uma multidão, juntou todos os exércitos contra mim. Fica tranquilo, junta os cantores, bota ali na frente do exército e manda eles cantar que eu vou dar a vitória. Simples assim. E eles iam cantando, dizendo, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua benignidade dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua benignidade dura para sempre. E os exércitos inimigos eram desbaratados. E o nome do Senhor era glorificado. Uma vez eu era ali da Assembleia de Deus de Todos os Santos, e chegou um pai muito desesperado, não sei se eu já contei isso aqui. Chegou um pai muito desesperado, pedindo um obreiro, um pastor, para ir na casa dele, que a filha dele estava tomada de demônio. E aí, eu era diácono lá na igreja, eu fui com um presbítero e fomos lá para essa casa. A menina estava amarrada, de tanto demônio, ela tinha jogado o guarda-roupa dela no chão. Era legião de demônio. E o presbítero começou a orar e nada. Orar e nada. Sai, Satanás, como a gente faz, né? Sai em nome de Jesus, está repreendido, vai embora, sai dessa vida. Uma menina jovem, cheia de demônio. E nada, irmão, aquela batalha, aquela luta. Deus, Ele tem as suas formas de trabalhar. Uma vez eu estava com o evangelista Ronaldo, não sei se ele se lembra, em Campo Grande. Quando eu falei para ele assim, abre a porta. E a gente numa batalha também com uma família, botamos os filhos para dentro da casa. Falei, abre a porta. Quando a gente abriu a porta, ele saiu. O diabo saiu da vida da pessoa. A porta fechada, a janela fechada, tudo fechado, e ali uma guerra. Mas aí, voltando para essa menina, eu senti de cantar. Aí comecei a cantar. Há poder, sim, ouvindo sempre os mais antigos, né? As histórias dos mais antigos, os pastores. Aí começamos a cantar, força e vigor neste sangue. Irmão, a menina começou a estribuchar. A menina começou a ficar, não. Aí que eu comecei a cantar mesmo. E aí que nós começamos a cantar, e ele saiu e foi embora. E o nome do Senhor foi glorificado. Deus habita no meio dos louvores. Irmão, coloca louvor dentro da sua casa. Eu chego, acordo de manhã, eu tenho um aparelhinho lá em casa, aí eu falo assim, toca um hino. Fulano, Alexa, né? Toca um hino. Ela mora quase em casa de várias pessoas aí. Falei, toca o hino do Oséias de Paula. Toca o hino, eu só boto o hino antigo, né? Aí começa a tocar os hinos antigos. Irmão, que presença gloriosa. Quando eu estou lendo a palavra, está tocando os hinos antigos lá. Eu estou me preparando para ir para um lugar. Vocês não conhecem esses hinos não, porque é de 70 para trás. Louve ao Senhor. Leva louvor para dentro da sua casa. Nada contra os hinos novos não, pode botar os hinos novos também. Né? Mas coloque louvor dentro da sua casa, porque você atrai a presença de Deus. Às vezes minha esposa está ouvindo o louvor, daqui a pouco ela está chorando, porque o louvor toca. Né? Quantas irmãs que estavam ensaiando para cantar no congresso das irmãs dentro de casa e começaram a sentir a presença de Deus, não é verdade? Estão ensaiando, às vezes está no trabalho, ouvindo ali, que presença, está com fonezinho, que presença, começa a chorar, sentindo a presença de Deus, porque Deus está no meio do louvor, Deus habita no meio do louvor, Deus, Ele não passa pelo louvor, Ele habita no meio do louvor, bendito seja o nome do Senhor. Foi cantando e o nome do Senhor foi glorificado. Existem muitos cânticos na Bíblia, e o tempo não me permite nem andar mais, não cheguei nem na metade aqui, mas vou tentar falar alguma coisa. A Bíblia é repleta de cânticos. Fala do cântico de Moisés, Êxodo capítulo de número 15, né? Quando há o cântico que Moisés faz, agradecendo a Deus pela grande vitória que deu sobre Faraó.
Quando o povo de Israel passou pelo Mar Vermelho e Faraó ficou lá, afogou todo o seu exército naquele mar. E ele exalta ao Senhor. Irmãos, que na nossa boca sempre tenha um cântico de louvor e de adoração a Deus. Mesmo nos momentos de adversidades, tem o cântico de Débora, tem o cântico de Ana. Ana, ela canta ao Senhor depois que Deus lhe dá o filho, mas Deus não dá só um filho, ela fala assim, até estéril teve 7 filhos. Bendito seja o nome do Senhor. Ela engrandece o nome do Senhor, ela glorifica o nome do Senhor. Tem gente que elogia os homens, mas não consegue elogiar e agradecer a Deus. Maria, tem o cântico de Maria celebrando Jesus em Lucas capítulo 1, 46 até o 55. Tem o cântico de Zacarias, oh aleluia, quando ele celebra a Deus pela vitória. Simeão, o cântico de Simeão, e tem o cântico também dos remidos, lá em Apocalipse capítulo 5, 9 e o capítulo 19. Que diz assim, e cantavam, Apocalipse 5, 9, e cantavam um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os homens de toda a tribo, língua, povos e nações. Você pode levantar sua mão e agradecer a Deus, aleluia, porque Ele foi digno de abrir os livros. Aleluia. Precisamos louvar ao Senhor, engrandecer o nome do Senhor. Qual é o louvor que agrada a Deus? E eu caminho aqui para o término. Qual é o louvor que agrada a Deus? Aquele que você entrega a Ele no meio da sua adversidade. Quer ver um louvor que chega diante de Deus como um raio? É aquele que você está no vento. Porque Satanás está esperando você murmurar, aí você louva. Esse louvor, ele chega diante de... por que isso? Por que eu estou passando isso? Irmão, bate no teto e volta. Mas quando você diz, o Senhor deu, o Senhor tomou, Satanás está esperando, vai murmurar, vai murmurar, vai murmurar. Ele, louvado seja o nome do Senhor. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Esse louvor, irmão, vai como uma flecha diante do altar de Deus. E glorifica o Senhor. O Senhor dá um sorriso lá em cima. Ele sorri quando você adora a Deus na sua adversidade, na sua aprovação. Está apertado. A luta está doendo, e você está lá, Senhor, eu não vou abrir a minha boca não. Aleluia, eu não merecia nem isso, eu merecia até mais. Aleluia, Deus abreviou a sua dor, porque deveria ser mais. Deus abreviou a minha dor, porque deveria ser mais. Deveria ser mais, mas Ele alivia. Eu não sei se vocês já viram uma charge, né? Que a pessoa está reclamando de Deus, que uma pedrinha acertou, aí a charge é assim, é o Senhor com os braços abertos, todas as pedras estão batendo nele, mas uma passa por ele pequenininha e bate em você. Aí você, ai Senhor, está doendo aqui, mas ele que tomou toda a pedrada por causa de você. Então glorifica o nome do Senhor. Exalte o nome do Senhor, engrandeça o nome do Senhor. Esse louvor engrandece a Deus. O Marco Aurélio, ele canta, né, cantava, eu acho que ainda canta esse louvor. Eu louvarei ao Senhor, na alegria ou na dor. Louvarei, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor. Ele é rei. Esse louvor provavelmente fundamentado lá em Abacuque, né? Que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os currais não haja vaca, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Que é um louvor que glorifica e exalta a Deus. É esse no meio da adversidade. Outro louvor que agrada a Deus é aquele que é feito de coração.
Que tem a palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 15, versículo 8: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Deus não está atento apenas para a sua performance de louvor, a sua pirotecnia de louvor. Ele não está atento apenas para a sua afinação no seu louvor, ele está atento ao seu coração. É o louvor que sai do seu coração. É esse que ele está atento, é esse que ele está vendo, é esse que ele está ali olhando. E aquela irmã que canta tão desafinadinho, mas está chegando diante de Deus de uma maneira que Deus está lá. Aí o outro, não chega nem no teto. É lógico que a Bíblia diz que nós devemos louvar o Senhor com inteligência. É lógico que nós temos que louvar o Senhor com inteligência, dar o melhor, né? Mas nós temos que vigiar. Jesus, quando estava entrando em Jerusalém, o povo começou a louvar ao Senhor. Hosanas, aquele que vem em nome do Senhor, né? Aleluia. Hosanas, começaram a cantar. E a Bíblia diz que Jesus chorou. Em vez de Jesus estar feliz, alegre, com a multidão que estava exaltando na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, a Bíblia diz que Jesus chora. Por quê? Tem pregador que fala assim, me pergunta por quê, né? Eu vou fazer isso não. E outros falam assim, não, você não entendeu. A vontade é de sair, então tá bom, irmão, senta lá que a gente vai seguir com outro pregador aqui. É quase chamando a gente de ignorante, né? Nós somos ignorantes. A gente faz aquela cara de paisagem para esse tipo de pregador e vai, continua pregando. Ele entrando na cidade de Jerusalém, o povo começa a louvar, a cantar, a exaltar a Jesus. Jesus chora. Por quê? Diz a Bíblia que aquele mesmo povo que estava ali, louvando e exaltando a Jesus, uma semana depois ia estar dizendo, crucifica-o. Será que nós estamos correndo esse risco aqui? Você está aqui na igreja hoje louvando juntamente, bonito, junto com o Ministério Louvor, junto com os hinos da harpa. Você está aqui. Uma semana depois, você está dando as costas para Deus. Quanto nós já não vemos assim? Deram as costas para o Senhor. Mas Jesus, mesmo assim, lá na cruz, estava dizendo assim, Pai, perdoa-lhes. Não cabe a nós criticarmos também essas pessoas que foram. Nós temos que ir atrás, por mais difícil que seja. Abraçá-lo, né? E suportar a fraqueza daquele irmão. Crucifica-o, crucifica. Uma semana antes está dizendo, Hosanas, aquele que vem. Né? Uma semana depois está dizendo, crucifica-o, crucifica. Não é tu, pastor Robson leu hoje aqui, não foi? A leitura oficial. Não é tu que derrubas e constrói em 3 dias o templo? Ah, cadê? Desce daí. Estava dizendo, Hosanas. Os discípulos que estavam com Jesus, né? Nem conheço ele. Ah, pai, mas tu parece muito com ele. Nem conheço. Fugiram. Né? Mas o Senhor está atrás dos valentes, dos corajosos, daqueles que estão dispostos a dar a sua vida. Qual é o louvor que agrada a Deus? E agora eu termino mesmo. É aquele que busca exaltar ao Senhor e não a si mesmo. Existe um pregador, existe a história do pregador que subiu com o nariz em pé para pregar, né? E a gente usa esse exemplo também para o louvor. Subiu com o nariz em pé para pregar. Recém-formado na teologia, né? Começou a pregar, falando do grego, do hebraico, isso e aquilo, a igreja, do jeito que estava, do jeito que ficou. E aquilo ali causou uma frustração tão grande nele, uma tristeza tão grande nele, porque ele achava que ele ia virar a igreja, né? Na linguagem dos pregadores aí fora. Vou virar, vou quebrar. Né? Aí, muito triste, ele pegou a bíbliazinha dele e foi descendo, né? Frustrado, triste, decepcionado. Aí Deus usou um vaso e falou para ele assim, ó, se você subisse como você desceu,
eu te usaria muito mais. Né? Se você estivesse subindo como você desceu, eu te usaria muito mais. Porque Deus não está atrás de gente que tem a letra. Deus está atrás de gente que tem unção. É a unção que vai fazer a diferença nas nossas vidas, irmãos. É a unção que vai fazer a diferença nas nossas vidas. Quem tem que aparecer não é você. Quem tem que aparecer é o Senhor. Tem uma turma que está tudo bem, está tudo maravilhoso. Vamos ouvir a irmã com oportunidade. Irmão, estou rouco, minha voz está meio rouca. Mas é para Jesus, né? Irmão, me deu oportunidade, é para Jesus. Aí canta que é uma maravilha. Quem olha parece que estava tudo bem. Né? É para a gente entender o seguinte: nossa, se rouca ela cantou dessa forma, imagine se tivesse boa. Tem gente que tem esse espírito, irmão. Tem esse espírito. A voz está boa, mas eu vou dizer que está rouca. Porque se tiver alguma falha, a gente ri, mas o negócio é sério. Quem tem que aparecer, aí é ela que é elogiada. Nossa, como cantor demais, né? Nossa, e olha que a voz dela estava rouca. E olha que ela não estava bem. Irmão, passei mal, estava... Eu poderia dizer, pastor Ramos, hoje eu tomei um remédio quando cheguei aqui, uma gases terrível, um problema, cheguei aqui. Mas eu vou entregar, já estou até me sentindo melhor. Estou até me sentindo bem. Eu poderia falar, irmão, não estou muito bem não, e tal. Aí fala, caramba, imagine se ele estivesse bem. Irmão, a glória tem que ser para Deus. O louvor tem que ser para o Senhor. Fique de pé na presença dEle. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. O louvor tem que ser para Ele. A adoração tem que ser para o nosso Deus. Então, louve ao Senhor. Exalte o nome dele com a sua vida, com o seu testemunho. Né? Quando você é uma pessoa que tem... A sua pontualidade é uma forma de louvar a Deus. O seu compromisso é uma forma de adorar a Deus. Né? A sua palavra é uma forma de louvar a Deus. Quando você falta com a sua palavra, você entristece a Deus. Se você vê que não vai dar, justifica. Justifica. Não vai dar, eu marquei contigo tal horário, não vai dar para eu estar aí. Né? Que aconteceu um contratempo. Aquela pessoa ali é comprometida. Aquela pessoa, se faltar, ela justifica. Se não vier, porque aconteceu alguma coisa. A gente sabe porque a conduta dela glorifica o nome do Senhor. Vamos orar?